Graça nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho com essas três formas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, e por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em vocês se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para a Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscaram a palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários aqui. A inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse terceiro livro da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos, é o segundo livro de hoje. Capítulo 9. Amós, capítulo 9. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Israel está destruído. Amós capítulo 9 contém 15 versículos. Vi o Senhor em pé junto ao altar e ele me disse: fere os capitéis para que estremeçam os umbrais. Faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum conseguirá escapar, e ainda que cavem até as profundezas da sepultura, minha mão os tirará dali. Ainda que suba aos céus, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, eu os buscarei, dali os tirarei. Ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, a ela morderá. Ainda que vão para o exílio diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, não para o bem. Abacuque é o segundo livro de hoje. Abacuque. Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque.
Oração do profeta Abacuque, conforme se anote, ouvi, Senhor, a palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, fazer conhecida na ira. Lembra-te da misericórdia. Senhor Deus, vem de Temã e do monte de Parã, vem o santo. Selá, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, a peste segue os seus pés para fazer estremer a terra. Olha e sacode as nações, os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam. Os caminhos do Senhor Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Vamos à oração para o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço que todas essas santas vidas que estiverem no seu Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda pressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números
ímpares e logo após eu falarei os pares. Seja você também parte desse rebanho. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Geusa, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro para esses rebanhos. Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias, capítulo 2, que contém 37 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, dos anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Jeremias capítulo 2, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Israel abandona o Senhor Deus. Vê a minha palavra do Senhor, vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do teu amor quando éramos noivos, que como me seguiste pelo deserto numa terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, as primícias da sua novidade. Todos os que os devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Que contém 15 versículos, chamada Reconstrução do Templo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muitos e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade, e seja glorificado, diz o Senhor. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 13, Provérbios, capítulo 13.
Contém 25 versículos. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o deserto dos infiéis a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas os diligentes têm satisfeito os seus desejos. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, Senhora eleita a seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Segunda Coríntios capítulo 11. Pois sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. 69, 2 e 70. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 21. Que contém 36 versículos. Lei acerca dos escravos, são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, e a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Contém 33 versículos. Sede, pois, imitadores do Senhor Deus como filhos amados, e andai em um amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta sacrifício ao Senhor Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza,
nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabeis isto, nenhum devassa impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, Senhor Deus. 11:59, 12:60, 11:59, 12:60. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, contém 17 versículos. Permaneceis firmes, para que também vos chamou pelo nosso evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e palavra. 31, 39, 32 e 40. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 4. Mateus capítulo 4 contém 25 versículos. A tentação do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o filho do Senhor Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu o Senhor Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor Deus. 3:67, 4 e 68, 3:67, 4 e 68. Miqueias com 7 capítulo. Capítulo 2. Miqueias, capítulo 2. Contém 13 versículos. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, preste atenção à terra, tudo que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o santo templo. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, desde e ainda sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem como a cerca diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. 15:55, 16 e 56, 15:55, 16 e 56. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo número 15, 55, 16 e 56. Capítulo 2 contém 22 versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Deus e do Senhor Jesus, Senhor Deus e de Jesus o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daqueles que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas nos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça.
29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. Josué com 24 capítulo. Capítulo 12. Josué capítulo 12. Contém 24 versículos. Os reis vencidos. O rei de Jericó, um de Ai, que está do lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. De Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. E de Gezer, outro. 25, 45, 26 e 46. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 16. Primeira Coríntios, capítulo 16. Contém 24 versículos. As igrejas da Ásia vos saúdo. Saúdo afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação é do meu próprio punho. Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus ou Cristo, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. 21, 19, 51, 20, 52. 19, 51, 20, 52. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Dezenove, 51, 20 e 52. Hebreus, capítulo 12. O Senhor Deus corrige seus filhos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos-nos de todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firme para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está assentado à direita do trono do Senhor Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja junto de você, seja onde você estiver. Trinta e cinco e 36, 35 e 36. Colossenses com 4 capítulos.
capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. O trabalho e o combate de Paulo, agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra do Senhor Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Vinte e três, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio, capítulo 31. Contém 30 versículos. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Deuteronômio capítulo 31 contém 30 versículos. A despedida de Moisés. Em seguida, Moisés dirigiu essas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. O Senhor me disse, não atravessarás o Jordão. O Senhor, o teu Deus, é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. O Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, aos quais destruiu com sua terra. Dezessete, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, contém 22 versículos. Boaz casa-se com Ruth. Boaz subiu à porta da cidade, se sentou ali quando o resgatador de que ele havia falado ia passando. Disse-lhe Boaz, meu amigo, vem cá, senta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os líderes da cidade e lhe disse, assentai-vos, e eles se assentaram. Disse Boaz ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te isso e dizer-te, compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se há de resgatá-la, faça isso e não o dizei a mim, para que o saiba, pois hoje não há, senão tu, que tens direito, e eu, depois de ti. Então disse ele, eu a resgatarei. Trinta e três, 37, 34 e 38. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Contém 45 versículos. No primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animar e fortalecer. Agora eu te declarei a verdade. Eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quanto será cumulado de grandes riquezas, para que todos, mais do que todos, e tendo-se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará todos contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará
o que lhe provê. Estando, porém, ele em pé, o seu trono será quebrado e repartido para para os quatro ventos do céu. Não passará a sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Atos com 28 capítulo. Perdão, vamos à oração para os dois últimos livros. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as suas abundâncias, paz, graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa igreja, @igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e virem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade, fazer a leitura, eu irei apresentar uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Mais uma nova denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar
ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos ao livro. O penúltimo livro de hoje é o livro de Atos, capítulo 22, que contém 30 versículos. O discurso de Paulo em sua defesa. Há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto ou ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase, e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. O último livro de hoje é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 13 versículos. A missão de Timóteo, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar a seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou ler dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político
e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Vamos a mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, o que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, o que não é mais necessário, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 4, Amós 9. Você que mentalizou o 17, Abacuque capítulo 3. Você que mentalizou o 14, Jeremias capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 13, Ageu capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 8, Provérbios capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 22. O livro é o livro de 2 João. Você que mentalizou, escolheu o 7. 2 Coríntios capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o 16. Êxodo capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o 10. Efésios capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 20. 2 Tessalonicenses capítulo 2, você que mentalizou, escolheu o 5. Mateus capítulo 14, você que mentalizou, escolheu o 15. Miqueias capítulo 2, você que mentalizou, escolheu o 21. 2 Pedro capítulo 2, você que mentalizou, escolheu o número 19. Josué capítulo 2, você que mentalizou, escolheu o 6. 1 Coríntios capítulo 16, você que mentalizou, escolheu o 12. Hebreus capítulo 12, você que mentalizou, escolheu o 11. Colossenses capítulo 1, você que mentalizou, escolheu o 9. Deuteronômio capítulo 31, você que mentalizou, escolheu o 3. Ruth capítulo 4, você que mentalizou o número 1. Daniel capítulo 11, você que mentalizou, escolheu o 18. Atos capítulo 22, você que mentalizou, escolheu o 2. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Eu já vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês, mas antes eu irei apresentar mais uma mensagem que a filha do sacerdote e apóstolo está explicando para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé.
Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 4, Amós 9, o 17, Abacuque 3, o 14, Jeremias 2, o 13, Ageu 1, o 8, Provérbios 13, o 22, 2 João, o 7, 2 Coríntios 11, o 16, Êxodo 21, o 10, Efésios 5, 20, 2 Tessalonicenses 2, o 5, Mateus 14, o 15, Miqueias 2, o 21, 2 Pedro 2, o 19, Josué 12, o 6, 1 Coríntios 16, o 2, Hebreus 12, 11, Colossenses 1, 9, Deuteronômio 31, 3, Ruth 4, 1, Daniel 11, o 18, Atos 22, o 2, 1 Tessalonicenses 3. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, a você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Mateus, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também você de interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, escrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @Ageu 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas.
para buscar ao Senhor Deus, seja onde vocês estiverem, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguidos de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra. Para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, da Dinamarca, da Alemanha, da Colômbia, da Espanha, da Itália, do Chile, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.